deixar essa, o que é que acontece? O que é que a criminalística faz? O conceito técnico, né? É a interpretação de vestígios, né? Mas indícios, como eu disse para vocês, podem ser utilizados, né? Alguns usam. Então vamos deixar essa como uma possível correta, porque criminalística, a forma correta exata é quando a gente fala de vestígios extrínsecos, né? Então, letra B, o reconhecimento e análise dos fatos materiais intrínsecos, né? Havendo intrínseco quando utilizado em, né, criminalística e medicina legal, intrínseco sempre é um conceito próprio de medicina legal, né? Vestígios intrínsecos, né? C, possibilitar a aplicação de teorias criminológicas no evento, né? Isso não tem realmente embasamento, né? Isso é uma questão até teratológica, né? Porque a criminologia compõe as ciências penais, né? Mas é uma ciência que estuda o quê? O comportamento do criminoso, né? O porquê alguém vai praticar o delito, né? Aí tem aquelas várias teorias de Chicago, teoria das janelas quebradas, teoria do label approach, enfim, são várias teorias, mas para explicar a prática do delito por alguém. Isso é importante como ciências penais, porque as ciências penais não está preocupada apenas em sancionar quem comete o crime. Ela está preocupada também em apurar por que se comete e a política adequada para combater a origem do crime, né, a ocorrência do crime. Então, letra C também não é. Letra D. A aplicar por via indireta exame a dogmática penal processual penal. Né? Na verdade, né, aqui é aplicar por via indireta. O que é dogmática? Né? São as normas, né, que penal e processual penal. Na verdade, a criminalística não tem o objetivo de aplicar a norma, né? A criminalística ela tem o objetivo de provar os fatos para que a norma seja aplicada, mas ela não aplica a norma, mesmo que indiretamente não, né? Ela tem o aplicador da norma, o caso o juiz, o magistrado que faz valer a norma jurídica, ele tem que se valer do suporte normativo que está lá. E para aplicar determinado suporte normativo, ele vai ter que se valer de acontecimentos fáticos. E tem determinados acontecimentos fáticos que quem prova é a criminalística, né? Então ele não aplica de forma indireta, né? Exercitar a ciência enquanto realidade normativa legal, né? Também não, né? A criminalística não é exercitar a ciência, né? Ela tem a função probatória, né? Isso a gente está discutindo hoje lá no ITEP, né? A gente é um órgão que pode produzir ciência, mas a nossa finalidade é produzir prova, né? A gente pode produzir ciência porque a gente aplica a ciência para a produção da prova. Mas aqui é a técnica, né? A técnica é você aplicar a ciência para produzir a prova, né? Aí a criminalística tem uma série de princípios que vai reger essa aplicação, né? Por isso é que ela é definida como uma disciplina, né? Que compõe uma ciência, mas a gente executa a criminalística como disciplina, né? Então, assim, a gente exercita a produção da prova. Né? É para conhecer fatos materiais que facilitem a aplicação da norma penal. Então, de fato, a correta é a letra A. Né? Eu não estou com o gabarito aqui, caso alguém tenha. Número 2. A alternativa que completa corretamente a lacuna da frase é A, tracinho, é uma técnica de identificação de criminosos desenvolvida em 1882 Alphonse Bertillon, a qual consiste em registro de medidas corporais, bem como demais marcas pessoais do criminoso, tais como tatuagens, cicatrizes ou marcas de nascença, para o fim de auxiliar na identificação criminal. Né? Aí, letra A, papiloscopia forense? Não. Qual é a função da papiloscopia forense? É o estudo das papilas dérmicas que a pessoa tem. É o estudo de um dos parâmetros que compõe a pessoa. Né? E vocês devem saber que as papilas são exclusivas de cada uma das pessoas, né? O padrão, né, das linhas, o desenho das linhas, né? Ela é próprio de cada um do ser humano, né? Vamos dizer, uma tatuagem divina, né?
E isso foi um método atualmente utilizado para identificação criminal, mas que não foi criado por Afonso Bertillon. A antropologia criminal não é essa, né? A antropologia criminal, ela estuda esses fenômenos de raça, né? É interessante a antropologia forense para o estudo, por exemplo, do osso, né? A partir do tamanho do osso, você pode saber se aquela pessoa é do sexo masculino, feminino. A partir de componentes faciais, você pode saber se ela é uma raça branca, se é negra, né? Então, a antropologia criminal é importante, de fato, né? No auxílio para as ciências forenses no campo da criminal, né? Até no campo civil também. Mas no campo criminal é muito interessante, porque se encontra uma ossada, né? Quem vai fazer esse estudo, né? Inclusive a gente está até abrindo lá no ITEP quer dizer, abrindo não, fundamentando melhor a antropologia criminal. A datiloscopia forense também não é, porque a datiloscopia é o estudo das papilas localizadas nos dedos, né? Então, não é. Oi. Não, datiloscopia não é sinônimo de papiloscopia. Datiloscopia é uma especialização da papiloscopia, né? A datiloscopia é o estudo das papilas apenas dos dedos, que é o padrão de identificação, né? A gente pode fazer até um padrão de identificação civil, né? No RG lá, a gente usa a datiloscopia, né? Mas criminalmente a gente pode usar a datiloscopia ou pode usar qualquer uma impressão palmar em um local de crime, né? A gente pode coletar, né, e ouvindo suspeito, porque não existe banco de impressões papilares genéricas, existe banco de impressões datiloscópicas, de dedo, né? Isso é fato. Mas de impressões de palmar, de pé, não existe banco de dados, né? Então, se a gente chega no local de crime e coleta uma impressão de um pé, né, a impressão papiloscópica de um pé, a gente coleta e fica esperando um suspeito para fazer a comparação, né? Mas o padrão de identificação humana é a datiloscopia, são as papilas dos dedos utilizadas, né? Da criminalística forense, não, a criminalística, como vocês, até essa técnica integra a criminalística, né? Mas a criminalística ela trabalha, né, com análise material de análise de vestígios materiais, né? De elementos materiais de um crime, né? De modo genérico, né? Só não trabalha com isso. E é antropometria criminal, né? Isso aqui é fácil, né? É antropometria, que é o estudo das medidas, né? Que foi utilizado por Bertillon para individualizar as pessoas, uma forma de individualização das pessoas, né? Ele, na época, ele não sabia, estava ainda iniciando os estudos da papiloscopia, né? Principalmente em relação às papilas dos dedos, né? Para identificação criminal, né? E Bertillon criou um método de identificação criminal que ele utilizava as medidas de determinadas partes do corpo, né? E a partir disso, de 12 medidas, ele dizia que conseguia individualizar uma pessoa, né? Então, uma pessoa, se eu pegar 12 medidas, distância do nariz à face, tamanho da orelha, altura sentado, altura em pé, tamanho do ponta do dedo a outro, aberto, né? Ele dizia que esses 12 parâmetros é próprio de uma pessoa, né? Se eu pegasse 12 parâmetros, eu conseguia individualizar aquela pessoa no universo, porque aqueles 12 parâmetros somente, né? Lógico que poderia ter uma probabilidade de alguém ter repetido, mas ele dizia que não, que muito provavelmente só aquela pessoa teria aquele padrão. Então ele criou esse método de identificação, que se mostrou errado, né? Porque começaram a aparecer pessoas com as mesmas dimensões, né? E isso foi o grande problema da técnica de Bertillon, né? Não tinha uma variabilidade como ele pensava que tivesse, né? Tem uma pessoa que tem os mesmos 12 padrões, mesma distância, da altura do dedo ao outro, da altura do nariz a parte superior do frontal, enfim. E isso não garantia um método preciso e, além de tudo, é um método complexo de identificação humana, né? Porque tinha que pegar esses 12 parâmetros, tinha que pegar a pessoa sentada. Hoje em dia, não. Você identifica a pessoa como? Só com as papilas, né? Toca o piano lá, pronto, identificou. 3. Criminalística pode ser definida. Então, vamos lá, né? Letra E, né? Eu acabo... Número 1 é letra A e número 2 letra E. 3. Criminalística pode ser definida como conjunto de conhecimentos oriundos de várias ciências que permitem antecipar, logicamente, futuros eventos criminosos, né?
não tem esse objetivo. Se passa, seria evidente, né? Apesar que em alguns momentos o pessoal acha que a perícia tem que ter poderes de, né, clara evidência, né? Mas não é. Localizar eventos futuros de forma preditiva, né? Não é esse o objetivo. A criminalística sempre trabalha com elementos materiais de um crime, né? Ou seja, o fato já aconteceu, né? A polícia judiciária, né, ela tem esse detalhe, ela trabalha sobre eventos que já aconteceram, eventos criminosos que já aconteceram, né? O bloqueio das leis foi, né, foi invadido, né? Então, há um crime, né? Se há um crime, os fatos já aconteceram e precisa ser investigado, né? Aí nessa dinâmica entra a estrutura de investigação do Estado, né? E a criminalística, junto com a medicina legal, que compõe um órgão de perícia, compõe a estrutura de investigação, né, para apurar o que aconteceu, né? Então, descobrir crimes e seus respectivos autores. Isso aí é realmente adequado, né? Você materializa o crime, né, e os autores. É uma das finalidades da criminalidade, mas vamos ver outras, né? Porque pode ter uma mais completa. Preventivamente ocupar espaço voltado à macrocriminalidade, né? Não, isso não compõe, né? O estudo da macrocriminalidade é estudo de parâmetros macros, né? Índice de violência, enfim, né? E não é essa. Informar as atividades de polícia preventiva, né? Não é a polícia preventiva, é muito focada na política de polícia ostensiva, né? Aí é que entra o papel da PM, né, que exerce um papel de prevenir, né, de forma direta, né? Lógico que no momento que você mantém uma estrutura investigativa do Estado bem aparelhada, né, você já faz uma prevenção indireta, né? As pessoas vão dizer, eu vou praticar um crime, eu vou ser descoberto, porque você vai ter um órgão de investigação, né, que pode dar esse suporte. Então a pessoa já tem medo até de praticar o crime, mas é uma forma indireta, né? Se a pessoa resolver praticar, ela não vai impedir, né? Quem vai impedir exatamente é a polícia ostensiva, né? Você pega a PM circulando na rua, ela é que vai ter esse papel de polícia preventiva. Quem decide praticar um crime, quem vai prevenir é a ostensiva. A polícia judiciária, a estrutura de investigação do Estado, é quando as barreiras foram quebradas e aí já houve a prática do delito. Aí sim entra a estrutura de investigação, né? Então aqui vamos dizer aqui, letra C, né? É a mais correta, né? Porque, na verdade, a criminalística ela permite descobrir o crime, os autores e também a dinâmica do evento, né? Não é só descobrir crimes e seus respectivos autores, né? Ela materializa, né? E também dá a dinâmica de como um crime foi praticado e descoberto os respectivos autores, né? Então, número 3, letra C, né? 4. Na criminalística existe um princípio o qual postula que todo contato deixa uma marca. A quem pertence essa teoria, né? Esse é o princípio basilar da criminalística, né? É um princípio que embasa toda investigação material, toda investigação que se baseia em elementos de alteração, elementos que foram alterados pela conduta criminosa, porque no momento que se altera, quem altera deixa sua marca, né? E quem entra na cena deixa sua marca. Mesmo que, às vezes, a gente não perceba por conta de uma limitação técnica, né? Mas a gente pode atestar que todo mundo que entra no ambiente ela deixa sua marca. Apenas o que impede é uma limitação de equipamento, uma limitação do próprio examinador do local, né? O próprio perito que examina de forma errônea, da investigação, né? Da falta de preservação, você pode ter um equipamento e operar ele errado, né? Então, na verdade, são as estruturas que impedem, né, as estruturas de funcionamento que impedem a correta identificação do criminoso. Mas todo mundo deixa lá seu sinal. E esse princípio, né, que é tão, né, famoso na criminalística, que embasa toda a atuação na criminalística, é de Edmundo Locard, né? Hans Gross foi o criador da criminalística, ele foi o pai da criminalística, né? Na verdade, ele sistematizou, ele não foi nem o criador, ele apenas organizou, né? Eram práticas que estavam acontecendo e ele pegou e organizou, conferiu ali o nome de criminalística, que na verdade não se centrava nem mesmo nos vestígios materiais, ele era uma técnica de investigação criminal, né?
de forma científica, entrando tanto a prova subjetiva, a prova testemunhal, quanto a prova material. Ele organizou isso em uma criminalística como método científico para a investigação criminal, né? Eric Jacques, eu não sei quem é, me desculpe. Não sei. Mas Jaquim, né? Jacan, mas é. É chefe de cozinha, é? Foi mal, né? Sabia que é. Masterchef, Jacan. De Domingos Toqueto, ele é um perito criminal, né? De balística. Ele tem um livro muito bom que é Balística Forense, né? Que todo mundo deve ler. E Teori Zavascki, que foi o ministro do STF que morreu no acidente aéreo, né? Então, logicamente, letra A, né? 5. Considere que uma árvore caia sobre o veículo particular vazio e irregularmente estacionado na via pública. Com base nessa situação, será a alternativa correta. Letra A. Trata-se de um acidente de tráfego sem vítimas. Não, né? Um acidente de tráfego envolve unidades de tráfego, né? Quais são as unidades de tráfego? Carro, a bicicleta, o pedestre, né? O pedestre é a unidade de tráfego. A interação dessas unidades em uma via pública, né? Aí há um acidente de tráfego, né? Juridicamente, a causa civil não se realiza perícia oficial. Depende. Realmente, causas cíveis, a perícia criminal não pode embasar a causa civil, né? Como eu disse para você, se for uma relação jurídica contratual, um contrato, compra e venda de imóvel, houver alguma dúvida em relação ao pagamento adequado das prestações, né? Não é a perícia criminal que vai, não é um perito criminal, um contador da perícia criminal que vai embasar esses fatos, né? Para saber quem está certo e quem está errado. Chama-se um perito civil, né? Aí tem um procedimento na justiça civil, né? Que o juiz nomeia um perito civil, um contador, para fazer essa apuração, né? Causas cíveis, quando precisa de conhecimento técnico, existe o perito, que é o perito judicial, né? Que é regulado pelo Código de Processo Civil, né? Para quando não é a aplicação da norma penal. Quando se tem a aplicação da norma penal, usa o Código de Processo Penal, né? E dentro do Código de Processo Penal tem a parte de provas, que ali tem do exame de corpo de delito e de outras perícias, que ali são os princípios reitores da perícia criminal, né? Que vai exercer a ciência da criminalística, a disciplina criminalística, né? Trata-se de crime de dano ao patrimônio. Não, isso aqui não procede, não existe dano aí nessa situação, mesmo porque, apesar que pode haver o dano de patrimônio privado, mas o dano a uma conduta dolosa, né? Não existe dano culposo, né? Por exemplo, eu entro numa loja de cristais e de forma descoordenada derrubo uns 10 copos lá e quebro, copos valiosos. Eu não vou responder por crime de dano, porque eu não quis fazer o dano, né? Só existe o dano doloso, né? Se eu quiser jogar uma pedra querendo quebrar, aí sim você pode responder por crime de dano, né? Então não é uma árvore caia. Pode ser um dolo mesmo, alguém cortou a árvore para cair, né? Mas pode ser uma culpa. Se for culpa, não é crime, né? Então não se trata no contexto de um crime de dano ao patrimônio. Realiza-se perícia pelo Instituto de Criminalística se for oficialmente requisitado por uma autoridade, né? Isso aqui está, se for uma autoridade policial, judiciária, sim, porque o que é o Instituto de Criminalística? Ele é um serviço prestado para os órgãos que a gente chama de persecução penal do Estado, né? É aqueles órgãos que vão aplicar a norma penal. Então, se um órgão solicita, aí sim a perícia deve agir. Agora, ressalte-se, muitas vezes existe, porque ele pode querer apurar alguma conduta delituosa, né? Ele pode, por exemplo, se houver notícia de que realmente alguém sabotou a árvore para cair, vamos dizer assim, né? Há uma necessidade de, ou então uma culpa, né? Vamos dizer, uma lesão corporal culposa, se por exemplo, aqui realmente não tem vítimas, né? Mas é que tá, no momento que ele for requisitado pela autoridade policial, né? A autoridade policial é que ele requisita o exame pericial, a gente trabalha provocado, né? Então, isso aí é um grande problema na rotina da perícia, porque às vezes, por exemplo, um delegado está com um vizinho que está com infiltração e ele chama a perícia, ele lavra um BO, acontece, na prática acontece, lavra um BO,
Aí diz que tem infiltração e pede que a perícia. Eu já fiz, quer dizer, eu já não fiz, né? Porque eu me neguei a fazer. Mas existem situações como essa, né? E várias situações. É um grande problema lá a gente regular isso. Então, mas a regra, se for requisitado, a requisição aí é uma ordem fundamentada, né? Vocês sabem, não pode ser ordenado, né? Requisitar é quando você pede, ordena fundamentado em lei, né? Então, se ele, por exemplo, houver uma fundamentação que está investigando algum crime, né, que esteja ali dentro daquele objeto. Por exemplo, há um contrato de prestação de serviço com a empresa que deve cortar tantas árvores ou podar, e aquela poda não foi feita. Então, dentro de um objeto de uma investigação, é bom que caracterize. Por exemplo, que aquela árvore que podia ser podada dentro de um objeto de licitação, não foi. Aí é que está. Por isso é que o delegado requisita. Ele tem que fundamentar o porquê está requisitando. É uma investigação criminal, ele instaurou um inquérito policial, porque muitas vezes, quando nesse caso de perícia civil, o cara nem instaura um inquérito policial. No momento que ele instaura o inquérito policial, acho que vocês aprenderam isso lá no Código de Processo Penal, quem pode arquivar é o Ministério Público. Fica um procedimento aberto. Por isso é que agora, lá na ITEP, a gente só, em regra, né, lógico que tem as exceções, mas a gente só faz perícia se a solicitação vier com inquérito policial, o número de inquérito policial, porque o delegado instaurou um inquérito policial. Se ele está requisitando, ele tem motivo, né? Então, em regra, se for requisitado, deve fazer. Agora existe o abuso, né? Aí o abuso não. Antigamente o ITEP fazia perícia em acidente de tráfego de veículo oficial. Sem vítima, sem nada, fazia perícia. Quando eu entrei no ITEP, a gente fazia perícia, que era um absurdo. Não, porque o patrimônio público, sim, mas não existe crime de dano no patrimônio público. Aí dizia porque o ITEP é mais isento para apurar. Não tem nada a ver. Aí, mas a gente deixou de fazer há muito tempo. A gente está realmente concentrado bem na parte criminal. Não é de competência do Instituto de Criminalística a realização desse tipo de perícia. Aí isso é que eu disse. Às vezes, acaba sendo que a autoridade policial requisita. Né? E aí, é morte natural. Às vezes, o Instituto de Medicina Legal faz. Porque a pessoa não tem identificação, não tem nada, mas foi morte natural. Né? E aí, o delegado de polícia requisita, né? Dentro de um procedimento. Então, se faz. Agora, existem os abusos, que aí a gente regula. Mas, às vezes, é difícil você saber se aquilo... Né, em determinadas situações é difícil você dizer, não, não é crime. Né, de pronto já dizer que não vai. Então, quando é requisitado, e requisição tem uma característica de ordem fundamentada, né, então deve-se ir. Se for abusivo, aí se caracteriza, não faz o laudo, enfim, aí se discute posteriormente. Mas o fato é que, então é letra D, né? Número 6. Autor reconhecido como pai da criminalística no mundo, né? Quando você fala em pai da criminalística, você já sabe que é Hans Gross, né? Então, vamos abreviar aqui. Letra B. Né? Se falar pai da criminalística, né? Não tem para onde correr, só tem um. Né? Só tem um. Não precisa nem fazer DNA. Só tem um. Gross. Letra C, número 7, né? Em criminalística, devemos distinguir fundamentalmente dois tipos de morte, a natural e a violenta. São exemplos de morte violenta. Né? Infarto agudo do miocárdio e disparo de arma de fogo. Né? Acidente de trânsito e enforcamento. Né? O que é a morte violenta? Morte violenta é a causa externa que vem a provocar a morte. Né? Agora, uma causa externa, um engasgo, é morte violenta? É. Né, como a gente estudou, né, o engasgo é uma sufocação. Né? Sufocação é uma causa externa, né, que vem aí precisa ser investigado. O usuário de droga morre, né, depois de uma overdose. É uma causa externa? É. E precisa ir para o Instituto de Medicina Legal. Às vezes não tem nem perícia criminal porque não existe nenhum muito vestígio. Enfim, a vítima já está no hospital, já foi resgatada, né, mas morreu no hospital. Né? Vai para onde? Vai para o IML. Porque o IML é que vai dar a declaração de óbito, né? Se for uma causa externa. Um choque anafilático pode ser uma causa externa, uma alergia. Então, algumas vezes vai lá para o ITEP. Né? Então, toda causa externa ela é considerada como morte violenta. Então, tem que fazer a perícia tem que atuar. Né? Diabetes acidente de trabalho não, né? Porque a diabetes não é uma causa imediata, né, de
morte violenta, e acidente de trabalho também. Acidente de trabalho é uma causa de morte violenta, né? Lá no ITEP a gente faz muito perícia acidente de trabalho, né? Construção civil, o pessoal cai, né? Andar, mas a gente faz a perícia acidente de trabalho porque é uma causa externa, né? E há o interesse de apurar o que levou, né? Porque o empregador responde, né? Desmoronamento é uma causa de morte e violência, insuficiência cardíaca não, câncer de pulmão e cirrose hepática. Nenhuma das duas são mortes e violência, são causas, né, naturais. Né? Número 8. Considere que tenha sido encontrado um veículo abandonado com histórico de desaparecimento do proprietário. Considere também que um perito plantonista tenha sido requisitado para comparecer ao local e vistoriar o veículo, e que no local ele constata a existência de diversas superfícies com potenciais impressões papilares latentes, e que ele dispõe apenas do pó químico preto para levantamento de impressões. Né? Então, às vezes ele só sai com kit, só sai com pózinho mesmo. Às vezes nem pó sai. Nessa situação, assinar a alternativa que apresenta o melhor procedimento a ser seguido pelo perito. Né? Efetuar o levantamento com pó químico que dispõe? Não. Né? Isso aí você pode estar. Aí é que está. Né? O perito, a equipe de perícia como todo, ele atua na preservação do vestígio também, né? E a preservação do vestígio inicia-se no momento que você usa a técnica adequada para revelar o vestígio. No momento que você pega o vestígio e destrói, e possibilitando que uma técnica correta seja utilizada posteriormente, a pessoa está concorrendo ali para a alteração do local. Né? Então, isso aí não é possível. Letra B. Requisitar ao Instituto de Criminalística o envio para o local da equipe de papiloscopista com material adequado. Veja o seguinte, cada caso é um caso. Né? Isso aqui pode até estar correto. Né? Por quê? Pode realmente estar correto. Por quê? Porque é interessante que quanto menos movimentação tenha, melhor. Mas existe, por exemplo, você aqui um veículo, né, comparecer ao local de vistoria, se for à noite, como tem N casos, né, N casos, um veículo abandonado à noite, num local sem iluminação, né, o que a gente faz? Faz o exame, né, faz a materialidade do local, até para você poder identificar onde está o veículo, né? Você vai ao local, faz as fotos de todos os vestígios que por acaso sejam visíveis, né? Coleta o que for possível, né? E pega esses vestígios maiores e leva para o Instituto de Criminalística, para um ambiente onde você pode usar uma luz forense, né? Você tem uma iluminação artificial, você tem mais, né? Tem elementos que não podem ser transportados, né? Esses reagentes mais voláteis, não é interessante que sejam transportados. Né? Até o pó, de certa forma, o pó ele pega muita umidade. A gente transporta e abre no local, aí pega umidade, aí depois fica o pó todo embolado, lá, aquelas bola, aí borra a impressão. Então é interessante que o que possa ser levado é melhor para a técnica de investigação. Né? Não é interessante que se faça determinados exames no local, até pelas condições de visibilidade. Né? Providenciar a proteção do vestígio e requisitar da autoridade policial o deslocamento do veículo ao Instituto Criminalística para exames complementares. Isso aí é perfeita, é exatamente isso. Né? Letra D. Comunicar a autoridade requisitante do exame a falta de meios para efetuar a perícia. Tem muitos revoltados que fazem isso. O cara está revoltado, o cara não tenho condições. Não, é aquela história, tem que se fazer o exame, né? E onde melhor se faz o exame? Dentro do instituto, né? Às vezes, você vai requisitar um reboque, não tem, né? Polícia Civil só tem um reboque que está circulando, não tem, né? Aí fica aquela confusão, fica lá, mas muitos crimes a gente esclareceu porque levou o carro lá para o Instituto de Criminalística, né? Porque aí foi feita uma coleta mais adequada, até pelo DNA. A gente esclareceu um crime que foi pelo DNA de contato. Né? Então, é importante que se faça. Se remova esse veículo para uma análise mais detalhada dentro do Instituto. Comunicar o fato ao chefe imediato para que ele decida o que fazer. Né? Isso aqui não tem nem razão de ser. 9.
Então, o 8, letra C. Né? 9. A criminalística como uma disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos. Aqui eu utilizo a palavra indício para você ver. Né? Relativos ao crime ou à identidade do criminoso está diretamente relacionado à preservação local do crime. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta. A. O principal objetivo na preservação do local de crime é evitar o maior número de alterações possíveis. Certo? Não movendo ou retirando objetos, bem como não adicionando elementos que não estavam presentes originalmente no local. Perfeito. A inobservância dos procedimentos adequados de preservação invalida obrigatoriamente o local examinado como prova material ser utilizado pelo Poder Judiciário. Né? Como não invalida, não é, essa questão é boa que se repita também, né? Não, obrigatoriamente não invalida. Né? Independente do local do fato ter sofrido adulteração, é necessário que, se houver vestígios materiais que foram deixados pela infração, é necessário que se faça o exame. Né? Aí se faz a observação de que houve a violação e que não foi possível a correta constatação do que de fato aconteceu. Né? O perito ele vai ter que ir ao local. É uma recusa indevida, por exemplo, se a infração deixou vestígios, mesmo que tenha-se notícia que houve violação, ele deve ir até para constatar essa violação e atestar o porquê ele acredita que houve a violação. Então, não invalida obrigatoriamente. E nem invalida como prova material, porque você pode ir no local que está todo alterado e achar lá um projeto de arma de fogo que faça a identificação indireta da arma. Pronto. Já resolveu muita coisa com o vestígio. Então, em determinado momento, né, mesmo que o local esteja violado, determinados vestígios podem ter sido preservados. Né, e precisam ser analisados e podem materializar o fato. B. O objeto de estudo da criminalística são os vestígios materiais encontrados no crime. Certo. Né? Cabendo ao perito criminal demonstrar técnica e materialmente a existência do fato delituoso, reconstruir o local, a cena do fato de apuração e identificar a vítima. Não cabendo a ele a identificação de autores e coautores, mesmo que seja possível a demonstração material por meio de provas técnicas e científicas do grau de participação de cada um deles. O erro da questão é esse, né? Porque um dos objetivos, vamos dizer assim, é um dos objetivos prioritários da criminalística é a identificação, né, do autor e coautor, né, do delito. Né? C. Várias são as causas responsáveis pelas alterações das características dos vestígios, que podem ocorrer na forma de contaminações, mudanças químicas, alterações de formas, remoção de partes ou adição de características estranhas. Essas causas podem ser divididas em naturais, acidentais e propositais. Né? Isso daqui está correto, mas exatamente é isso que está aí na questão. É um dos grandes problemas. Né? B. A autoridade policial, ao tomar conhecimento de uma infração penal, deve tomar medidas no sentido de preservar o corpo do delito, acionando de imediato a equipe de perícia externa para esse objetivo. Né? A autoridade policial, ao tomar conhecimento de infração penal, ele deve tomar medidas no sentido de preservar o corpo do delito, acionando de imediato a equipe de perícia para esse objetivo. Até a preservar o corpo do delito está correto. Essa é a função da autoridade policial. Né? Mas, entenda, né? E acionar de imediato a equipe de perícia. Perfeito. Né? Mas qual é o problema aí? É dizer que a perícia externa tem o objetivo de preservar o corpo do delito. Né? Isso aí é o erro da questão. Ele tem, de fato, dentro das atribuições ali indireto, como eu disse para você, quando ele está manipulando o vestígio, ele também está preservando o vestígio. Né? Mas ali ele já está removendo do local. Então ele está, a perícia, ela vai examinar o local e ela vai desfazer o local. Né? O importante para a perícia é transportar de forma adequada os vestígios, não estragar os vestígios. Essa é uma parte da preservação e a perícia atua aí, né? Na conservação do vestígio retirado do local. Né? Mas não é o objetivo da perícia ser acionada para preservar o local de crime. Né? Então a letra D está errada. Letra E. O vestígio é definido no Código de Processo Penal como uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra circunstância. Esse não é o conceito de vestígio.
né? Esse é o conceito de indício, né? O indício é que é essa definição, e o Código de Processo Penal define indício. O Código de Processo Penal não define o que é o vestígio, né? Ele dá o conceito de indício. O indício é um conceito jurídico, que não abrange só a questão do vestígio material, né, do exame, da prova pericial. Ela abrange a prova testemunhal também. Então, é qualquer circunstância conhecida e provada que, tendo relação do fato, autoriza por indução, concluir a existência de outro, ou outra circunstância. Então, isso aí pode ser uma prova subjetiva, pode ser uma prova documental, pode ser uma prova pericial. O indício engloba todos os tipos de prova, né? Então aí a letra, qual é? Letra C, né? 10. Em um local de arrombamento, o meliante manuseou diversas superfícies de difícil levantamento de impressões latentes com um pó químico do que o perito dispõe no local. Aí quais foram os elementos? Caixa de papelão, sarrafo de madeira, etc. Nessa situação, como o perito deve proceder? Relatar no laudo que não havia superfícies apropriadas para o levantamento de impressões digitais latentes? Não. Entenda o seguinte, quando você vai trabalhar com papiloscopia, existem as superfícies lisas e as porosas, né? Para cada um deles, de cada uma dessas superfícies tem reagente específico, né? Às vezes você utiliza um reagente e mesmo assim não revela. Aí é outra situação. Mas você não pode dizer que, por exemplo, que não havia superfície apropriada. Porque depende, cada superfície vai ter seus reagentes apropriados. É muito difícil você encontrar uma superfície que não seja apropriada, né? Porque, por exemplo, papel usa anidrina, né? Que é um elemento que reage com os aminoácidos, né? Madeira também pode usar anidrina, pode usar nitrato de prata, né? Então tem reagentes específicos para cada superfície. B. Buscar levantar as impressões utilizando pó químico, né? Não, vamos deixar utilizando o pó químico que dispõe. Mas aquele de difícil levantamento de impressões com pó químico, isso aqui é um erro, né? Porque o que acontece? A própria enunciado da questão está dizendo uma superfície de difícil levantamento de impressões latentes com pó químico que possua. Se é de difícil impressão, não adianta arriscar, que aí sim ele está contribuindo para a alteração do vestígio, né? A função da perícia é identificar o vestígio e utilizar a melhor técnica. Não adianta identificar o vestígio e destruir o vestígio, né? Aí é uma forma de violação do local, né? De não preservação adequada do local. Apenas fotografar os objetos e relatar no laudo que o meliante os manuseou. Aí é uma bola nas costas, como poderia ser dito popularmente, né? Você vai fotografar, dizer que tem elementos que o cara manuseou e não vai coletar a impressão, porque no momento em que foi o meliante que manuseou, ali há vestígios da infração e devem ser coletados, ou melhor, devem ser revelados, e caso sejam verídicos, caso apareçam esses vestígios, devem ser coletados, né? Então aí é exatamente o contrário e o perito pode ser até responsabilizado, né? D. Coletar os objetos e enviar ao laboratório de papiloscopia forense do Instituto Criminalístico. Não, essa é a forma adequada. Coletar da forma adequada, né? Também não adianta jogar o negócio e levar para lá, que aí você está destruindo o vestígio. Por isso que o perito, de certa forma, ele concorre para a preservação do local, né? Não é o objetivo primário dele, né? Mas ele concorre no momento em que, por exemplo, acha uma caixa de papelão dessa, ele vai ter uma técnica adequada de coleta, vai embrulhar de forma adequada, vai estabelecer o que se chama de cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia é exatamente esse cuidado com o vestígio e transportar ele, né? Aí tem aquela cadeia de custódia externa, interna, né? Da externa é do transporte até o instituto, interna do instituto com os exames, né? Até sair do instituto. Então, o perito tem que tomar conta disso. Ele não tem condições de dar uma resposta efetiva no momento, então ele pega aquele elemento, faz a coleta adequada e transporta para o instituto para que seja examinado de forma adequada, né? Ignorar os objetos, não fazendo menção a eles no laudo, né? Isso aí está totalmente errado, né? Isso aí é até crime, né? Isso é uma forma de violação local, prática errônea, né? O perito ele tem bastante autonomia no local,
né? Se ele quiser fazer isso, ele faz, prejudica toda a investigação, né? E é até difícil constatar isso, né? Por isso é que é responsabilidade da equipe de perícia, né? São peritos e seus auxiliares, né? É muito importante toda essa dinâmica, né? De um local. Havendo vestígio, né? Tem que registrar esse vestígio, tem que materializar o vestígio, coletar adequado e realizar o exame adequado, né? Não pode, vou esquecer aqui, não vou fotografar, né? Isso aí atrapalha toda a investigação. Então é letra D, né? D de dado, número 10. 11. A criminalística é um sistema de métodos científicos utilizados pela polícia e pelas investigações policiais que tem como objetivo: 1. O reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou identidade do criminoso. Pode estar correto, mas é a palavra indício, né? Mas vamos lá, levar como correto aí. 2. Auxiliar e informar as atividades policiais e judiciais de investigação criminal. Né? Correto, adequado, né? Essa é a finalidade da criminalística e da medicina legal, é auxiliar as investigações policiais e judiciais com informação técnica, científica, técnica em cima de um vestígio, né? É encontrar aquelas informações, extrair aquelas informações para auxiliar a investigação policial e judiciária. Interpretar os elementos que conduzem à identificação do promotor do evento. Beleza, essa é a finalidade da criminalística, né? Visualizar o vestígio, examinar o vestígio, né? Extrair dali informação e, se for possível, caso seja possível, né? A identificação dos autores ou coautores, né? Realizar exames de vestígios intrínsecos da pessoa relativos ao crime, né? Aqui está adequado, mas você vê, né? Ele botou realizar exame de vestígios, né? E lá na 1 ele botou a interpretação dos indícios materiais extrínsecos, né? Conforme seja, né? Mas o código usa indício, mas, né? Enfim, pela criminalística, de fato, o adequado é vestígio, né? Mas cada caso é um caso, né? Então, 1, 2 e 3, né? Letra D. 12. O perito Norberto entregou um laudo pericial referente ao local de acidente de tráfico com vítimas, 35 dias após a solicitação do exame, sem pedir prorrogação de prazo e, por conseguinte, foi repreendido pelo diretor do Instituto de Criminalística local sob a alegação de ter atrasado a conclusão do referido laudo. Segundo o artigo 160, parágrafo único do CPP, qual seria o prazo máximo para a conclusão e entrega a ser cumprido pelo perito? Isso é letra de lei, né? 10 dias é um prazo que se chama impróprio, né? Isso é importante, essa é uma figura até jurídica. É um prazo impróprio por quê? Porque é um prazo impróprio, porque pode ser prorrogado. É um prazo fatal, passou 10 dias, acabou, já era, né? Então ele é um prazo que são 10 dias. Na época, como era, né, isso aí tem que ser até modificado, por isso que é necessário de um novo Código de Processo Penal, né? 10 dias é um prazo muito escasso, né? Tendo em vista a quantidade de crimes que acontece, né? Na década de 40, quando o código entrou em vigor, muito provavelmente poderia ter um crime, 2 crimes por ano, né? Posso estar até por ano, na década de 40 aqui no Rio Grande do Norte, né? Então vamos dizer, a folga com que se trabalhava, lógico, aí também tinha menos técnicos, né? Não sei nem se não tinha instituto de criminalística, né? Então tinha uma... É porque o vestígio são os elementos materiais, né, alterações espaciais que a perícia trabalha. Você vai para o local, aquilo tudo ali é vestígio, né? Aí você começa a processar o local de crime, né? Aí você começa a identificar que determinadas alterações materiais têm relação direta com o fato, né? Por exemplo, vai uma morte, o cadáver tem uma relação direta com o fato, senão a pessoa não estava nem ali, né? Então, até chegar ao local ali é um vestígio, o cadáver é um vestígio, foi uma alteração ambiental, espacial, né, que foi produzido pela conduta criminosa. No momento em que ele vira vestígio, né,
e que tem uma correlação imediata com o fato, né, foi produzido pela ação delituosa, aí você vai verificar se ele é um vestígio verdadeiro, né, mas se for ter uma relação direta com o fato, é um vestígio verdadeiro. No momento que ele for um vestígio verdadeiro, ele vai atestar um determinado fato, não é? E esse fato que ele vai atestar, o que? A morte de alguém, né? Agora, a morte de alguém de forma direta vai apontar para o autor do crime? Não, ele vai ser um fato, né? Morreu alguém, que vai se juntar a vários outros fatos para provar o fato criminoso, o homicídio lá do artigo 121. Então o indício é isso, o indício é o vestígio verdadeiro, né, que foi processado tecnicamente e que materializou um determinado fato da ocorrência delituosa, né, e que se juntando a demais fatos se forma um crime. Agora veja o seguinte, indício em relação à perícia é isso, é um vestígio verdadeiro que vai apontar para um fato. Mas o indício como figura jurídica, ele pode ser esse fato pericial, mas pode ser uma testemunha também, que viu alguém entrando no local. Então vai provar que uma determinada entrou. Então você veja o seguinte, ó, o fato A é o quê? Morreu alguém que está materializado na prova aqui, no vestígio do corpo que foi analisado e materializou o fato da morte. Aí tem uma prova testemunhal que viu B entrando no prédio, né? Então esse é o fato B, provado através da testemunha, que é um indício. B, pelo simples fato de B ter entrado no prédio, B matou A? Não, né? Mas é uma prova indiciária, pode indicar que ele matou. Aí vai fazer o exame na mão de B, aí encontra resíduos de disparo de arma de fogo, né? É um outro fato que indica, né, que ele possa ter morto, supondo que A foi morto por arma de fogo, né? Então é mais um indício, né? Você vai juntando, né? Aí vamos dizer que tenha uma dívida, uma hipoteca, A tem uma hipoteca de B, que garantiu uma dívida, né, e que era interessante que A morresse para B, né? Então já é mais um indício, né? Você vai somando isso tudo e você chega no fato criminoso. Indício é essa figura jurídica, né? Então, número 12, letra D, né? 10 dias é letra de lei, eu não vou nem discutir os demais prazos, né? 13. É correto afirmar, inciso 1, nos termos do CPP, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Perfeito, né? Essa é a finalidade da autoridade policial ir ao local, né? Apreender os objetos que tiveram relação com o fato após liberado pelos peritos criminais, né? O perito criminal chegou ao local, aí ele é o dono do pedaço, vamos dizer assim. Liberados os vestígios, né? A autoridade policial apreende caso seja interessante para ele, né? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento de fatos e suas circunstâncias. Isso aqui está perfeito, essa é a função da autoridade policial, né? O número 1 está verdadeiro. Número 2, nos delitos que deixam vestígios, a confissão do acusado tem o poder de suprir a falta ou o defeito do exame de corpo de delito, seja direto ou indireto. Não existe isso, né? A confissão do acusado não supre nada, né? A grande benefício da confissão do acusado é para ele mesmo, porque é um atenuante na hora da aplicação da pena, né? Mas ela não pode embasar a investigação do Estado, né? Assim, embasar de forma fundamentada, né? Ele pode até, é lógico, se eu digo, olha, eu escondi a arma ali, né? Isso aí é um facilitador, mas o Estado tem que ir ali para pegar a arma e fazer os exames para mostrar que a arma foi utilizada. O simples fato de eu dizer que aquela arma foi por mim utilizada, eu não posso utilizar isso como uma afirmação basilada da investigação. Olha, porque A disse que utilizou essa arma. Não. Eu tenho que mostrar que A de fato utilizou. Eu posso até utilizar das informações dele para facilitar o processo de encontro de um vestígio. Por exemplo, eu sou criminoso e digo que o corpo de fulano que eu ocultei está em determinado local, né? Lógico que o Estado tem que ir lá, mas o Estado vai ter que provar, vamos dizer que o corpo esteja esqueletizado. O Estado vai ter que provar que aquele corpo esqueletizado é da vítima. Não importa o que o autor do crime disser. Ele pode até dizer, olha, eu enterrei dia tal, é aquele corpo de fulano. Ele pode ser até marido, pai da vítima, enfim, né, tem uma relação. Mas eu vou naquele local, o Estado vai naquele local, vai desenterrar o corpo e vai ter que provar que aquele corpo é de fulano.
Enquanto não provar, não se pode utilizar essa confissão como meio de prova, né? Ela facilita a investigação, por isso é que acaba sendo um atenuante na hora da aplicação da pena, né? Então a 2 está errada, né? 3. Por imposição legal, o juiz fica adstrito ao laudo pericial judicial, não sendo lícito aceitá-lo e registrá-lo no todo em parte. Isso aqui está errado. O juiz, dentro de um processo penal, o juiz vai apreciar o conjunto probatório, né? E ele, caso rejeite uma determinada perícia, vamos dizer assim, dentro do conjunto probatório, ele vai ter que fundamentar o porquê ele está rejeitando aquela perícia. Então é que se chama de livre convencimento motivado. Eu me convenci que aquilo é verdade, né? Eu vou ter que dizer porque eu me convenci. E caso eu não me convença, eu vou ter que dizer o porquê eu não me convenci. Geralmente, uma prova pericial embasada na ciência é muito difícil o juiz descaracterizar, né? Então, porque ele sabe, por exemplo, o exame de DNA, a técnica está toda relatada. É difícil ele apontar, né, que aquele exame ele vai desprezar, porque ele vai ter que fundamentar. Por isso é que ganha importância a figura do assistente técnico da parte. Porque o assistente técnico da parte, mesmo sendo uma pessoa contratada, ela pode dar motivos para o juiz se convencer que aquele laudo foi mal produzido. Principalmente em relação à conservação à conservação do vestígio, ao processo que foi utilizado, né? Então ele dá suporte para o juiz fundamentar determinadas alegações. Por ele mesmo fica muito difícil ele descaracterizar a prova material, né? Afastar uma prova, né? Então o erro aqui é isso, né? Não sendo lícito aceitar ou rejeitar, não estou dando em parte. Só existe um único local onde o convencimento não é motivado, que é o tribunal do júri. O tribunal do júri, o jurado lá, ele vai dizer eu absolvo ou não absolvo, né? Condeno ou absolvo. Mas ele não precisa motivar, olha, eu vou condenar porque a prova pericial, não, é pelo livre convicção dele mesmo. É sentir, né, como eu disse. Por isso é que júri é muito complicado, né, a dinâmica do júri. Se os jurados condenarem, lascou, o juiz só vai aplicar a pena, né? Mas não precisa fundamentar, o jurado vai fundamentar porque condenou fulano. Não vai. O juiz sim, o juiz, né, quando o cara é julgado só pelo juiz, né, quando é que a pessoa é julgada pelo tribunal do júri? Nos crimes dolosos contra a vida. Só esses crimes que são julgados, né, pelo tribunal do júri. Aqui no Brasil. Pode ser até ampliado, mas só é utilizado para isso. Atualmente é só para isso, né? Então são crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos? Homicídio, né, todas as formas, doloso, culposo, qualificado, instigação ao suicídio, infanticídio, aborto, né? Todos esses crimes são julgados pelo tribunal do júri. Aí são jurados que vão dizer que condenam ou não, e ele não precisa motivar. Mas nos demais casos, quando fala aqui juiz, aí sim tem que motivar. 4. Tratando-se de perícia complexa que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a prática mais de um assistente técnico. Isso aí é perfeito, né? Essa é a finalidade. O Código de Processo Penal, em 2008, ele foi alterado. E na alteração que ele sofreu, porque no código, antes de 2008, o código estabelecia a necessidade de 2 peritos criminais, né? E isso aí inviabilizava algumas perícias, ou não é que inviabilizava, dificultava a perícia, porque tem que ter 2 peritos e por causa do déficit de profissionais, né, às vezes não chegavam 2 peritos ao local, né? Não tinha como ir. E tinha perícia simples como um dano ao patrimônio, lá um arrombamento de uma porta que tinha que ir 2 peritos, não havia necessidade. Agora, se você tiver uma perícia de incêndio com vários vestígios, vários ambientes, aí tem que 2, 3 peritos, né? Um acidente aéreo, né? Participar vários peritos. Então, qual foi a modificação excelente que foi em 2008? Pode ser de 1 a 100. Quem vai definir a instituição, né? A partir da complexidade do caso que está sendo apresentado. Isso aí foi perfeito. Aí qual é a alternativa aí? 1 é correta, letra A. 2 é errada, 3 é errada, né? 4 correta. Letra A, né? Aqui vai para Edmond Locard, né? Nascido na França. É bom porque a gente revisa, né? No ano de 1877, trabalhava como médico legista em Lyon, além de ter labutado por muitos anos com o professor criminologista Alexandre Lacaze. Quem fala francês? Em 1910, ele fundou um laboratório de pesquisa forense
no qual notabilizou-se como a divulgação de uma teoria ou princípio que asseverava a ideia de que todo indivíduo ou objeto que adentre a um local de crime acaba levando consigo parte daquele local e deixando alguma coisa nele quando parte. Esse princípio é conhecido como princípio da troca de local, né? Não vou nem comunicar as outras, é o princípio do ecossistema do local de crime. Isso daqui é teratológico, né? Princípio da contaminação do local, princípio da comunicação. Então, letra C, 14, letra C. O bom dessa questão aqui foi para revisar o princípio da troca de local, né? Troca, intercâmbio, né? Então, enfim. Letra C. Número 15. Joel, após a matação de seu afeto, na sala de estar de sua casa, com uma faca, antes de sair, joga uma guimba, uma bituca de cigarro, com marcas e batom no local, a fim de tentar direcionar o trabalho pericial para o suspeito e verídico. No caso, uma mulher. Esse tipo de vestígio é classificado como... Por que não é ilusório? Porque o ilusório não existe a intenção em alterar a cena do crime para se dar outro contexto, né? Para se mostrar que dificultar a investigação, para se mostrar que, por exemplo, um homicídio foi um suicídio. Aí essa não é a intenção do vestígio ilusório. Do forjado, sim. Eu altero o vestígio para dificultar a investigação. Se eu cometo um homicídio e tento maquiar o local para que pareça ser um suicídio, né, você está dificultando a aplicação da norma penal, né? Isso, por sinal, é um crime contra a administração da justiça, praticada por particular, que é chamado de fraude processual, que eu não sei o artigo, acho que é o 356, 357 do Código Penal, né, que é sancionado penalmente. Porque você está dificultando a aplicação da norma penal. Se acontece o crime, o dever do Estado é aplicar a norma para quem cometeu o crime. Se eu altero o local para dificultar a aplicação da norma, eu estou dificultando a atuação da justiça, né? Então esse aí é um crime, o vestígio forjado. O ilusório, ele não foi forjado, né? Por incrível que pareça. O ilusório, ele foi causado por alguma situação, como por exemplo a falta do correto isolamento local, onde as pessoas entram de forma indevida e as pessoas sem consciência de que aquilo é um local e que tem vários vestígios materiais, principalmente os micros vestígios e os vestígios latentes, começa a alterar objetos do local, a produzir vestígios. Por exemplo, uma escarrada no local, fumar no local, isso aí altera, né, o local do crime. Mas é motivo doloso? Não. Aí tem a sessão pipoca agora. Tem a sessão pipoca. O professor pode comer? Não. Vai cuspir no microfone. Mas enfim. Não é um vestígio ilusório. Preciso parar para servir ou você já... Passar. B. Vestígio verdadeiro. Não, isso não é um vestígio verdadeiro. Vestígio verdadeiro é aquela alteração ambiental causada pela prática da conduta delituosa, né? Vestígio acidental, não, né? O acidental, ele tem muito a ver com vestígio ilusório. Ele pode ter sido provocado de forma acidental, como por exemplo, né, uma violação de forma indevida no local do crime, né? De forma impensada. Por exemplo, alguém vai resgatar uma pessoa, entra no local de forma indevida e acaba produzindo vestígios materiais que não foram decorrência da prática da conduta delituosa, né? E não é um vestígio, quer dizer, é um vestígio forjado porque houve a intenção de, né, alterar a cena e dificultar a investigação, né? Então, número 15, letra D, né? 16. Ernesto, membro de uma facção extremista, decide praticar um ato terrorista na prefeitura de São Paulo. Para tal, preparou em um quarto do Hotel Ibis, pode falar até no hotel, no município de São José, em Santa Catarina, vários cartões de Natal eletrônicos, nos quais anexou folhas e matriz explosiva denominadas C4, transformando esses cartões em artefatos explosivos. Logo após, ele os enviou à prefeitura citada.
2 dias depois, quando os funcionários abriram os cartões, os artefatos foram detonados, causando um desastre de proporções assustadoras. Para análise pericial, quanto à classificação do local em termos espaciais, o quarto no Hotel Ibis, onde o dispositivo foi montado, é reputado como local imediato da ocorrência? Não, vocês vejam-se por que não é local imediato. Porque, tudo bem, lá foi produzido o artefato explosivo, né, no hotel, né? Mas no hotel só há a produção do artefato, né? São vestígios importantes que compõem o local do crime, né? Então o Hotel Ibis compõe o local do crime, porque ali foi produzido o artefato explosivo que foi utilizado em outro local bem distante, né? Mas ele não é imediato porque a quantidade de vestígios ali não é a maior. Por quê? Veja só, foi praticado para matar alguém, né? De fato, não é porque o corpo, como eu já disse várias vezes, o simples fato do local ter o corpo, isso não quer dizer que caracteriza como local imediato. Local imediato é onde tem maior quantidade de vestígios. Mas veja só, no local onde aconteceu a explosão, vai ter o corpo, né? Vai ter o elemento explosivo utilizado, né? Vai ter a carta, né? Então você vai ter um maior quantitativo de elementos para investigação, né? E veja só, isso aí também tem que ser atentado, né? Se a pessoa for para um local relacionado, até o local onde, por exemplo, nos Correios, onde o cara depositou a correspondência, ele é um local que pode ser examinado. Pode ter até uma prova direta ali, né? Uma câmera filmando o cabo lá e entregando, né? A correspondência naquele horário tal, porque a carta é rastreada, né? Então vocês vejam que o local ele tem uma conotação ampla, né? Mas o local imediato, nesse caso, né, não seria o quarto do hotel, seria onde o artefato foi detonado, né? Um local externo é em relação à classificação do local, né? Por que não externo? Porque está dentro de um quarto de hotel, não é verdade? Se fosse local interno aqui estaria certo, mas externo, ele está dentro de um quarto de hotel, ele não pode ser um local externo. É um local mediato, não é? Por que não é mediato? Porque ele não tem uma ligação física com o local imediato, né? Então é o local relacionado, né? Porque ele tem vestígios do crime, mas tem uma separação física do local imediato, né? Essa questão aqui foi da prova agora de Santa Catarina, né? Da prova de perito criminal, né? EAD. Essa questão foi do concurso agora, de 2017. Hein? Da pipoca. Depois eu como. 17. Caramba, TCC é 1h30 só de aula? Vamos lá, então eu não posso comer não. A doutrina, hein? A doutrina consagrada no isolamento e na preservação do local de crime prevê que a área limite para a preservação do mesmo compreende. Isso aqui é interessante. Toda região interditada à circulação de pessoas e veículos? Não, porque aí é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Cara, a circulação é... né? Letra A não é. Somente a região que compreende o local imediato? Não, esse é o grande erro, né? Do isolamento, né? Só isola aquele local e o resto, né? O local imediato é o local onde tem a maior concentração de vestígios, né? C. A região de 200 metros de raio do local de crime imediato, pois o perito criminal não possui capacidade de analisar todos os objetos julgados de interesse. Nada a ver, né? E ali tudo não existe um limite, né, de raio, pode ser até 1 quilômetro. Pega um acidente aéreo, botem, né? D. A região até onde houver vestígios que a autoridade entenda como de interesse para a investigação. Letra D, né? 18.
Ao entrar em um local de crime de roubo à residência, o perito criminal Joel encontrou alguns objetos que, pelas suas características e disposição, poderiam estar relacionados diretamente ao fato, crime. Assim, Joel, ao colher tais objetos para posterior análise, classificou-os como evidência. Não é por quê? O vestígio, você processou o elemento, né, e atestou que aquele elemento realmente, né, está diretamente relacionado com o fato criminoso. O indício é uma figura processual. A evidência pode ser um indício, né? Vestígio, né, porque ele né, poderiam estar relacionados. Então, até aquele momento, toda aquela alteração espacial que pode estar relacionada com o fato criminoso é chamado de vestígio, né? Provas materiais, né? Não é prova material em gênero, né? Depois, uma evidência é uma prova material, né? Mas enquanto não houver a comprovação de que aquela alteração espacial, né, tem a ver diretamente com o fato examinado, né, ele não é promovido a evidência, e se não é promovido a evidência, ele não se transforma nem em indício nem numa prova material, né? É bom ter essa visão aí, né, da subida, né? Vestígio, evidência, e evidência passa a ser a prova material e passa a ser um indício também. Então é letra C, né? C. 19. Considerando as armas de fogo e as munições de fabricação nacional atuais, qual é o item verdadeiro? O correto funcionamento de revólveres e pistolas, quando de um disparo, é capaz de ofender a espoleta, que deverá, por sua vez, gerar centelha, capaz de gerar a explosão imediata da pólvora, que impelirá o projétil através do cano da arma. Resiste isso daí. Pode ser verdade. Sabe qual é o problema aqui? É porque, eu não sei se vocês se lembram, né? A pólvora, o gênero é combustão, ela sofre combustão. Mas dentro da combustão, não sei se vocês se lembram ainda, existe a explosão, a deflagração e a combustão propriamente dita, né? A explosão, que é a detonação, né? A pólvora, ela nunca sofre detonação e explosão. Ela sofre deflagração, que é uma combustão intermediária. Quem sofre deflagração é a cápsula, a espoleta, né, que se chamou aqui de espoleta, né? Então aqui, caso não, isso aqui pode estar errado. Vamos ver a outra. Porque botou aqui gerar explosão. Por isso que é importante que você saiba disso também. Você lembra? Eu falei em sala de aula, vocês se lembram disso? B, tá? Quando o disparo de arma de fogo em vidro para-brisas de um veículo, de um automóvel, é incorreto afirmar que por secundários gerados pelo estilhaço desse vidro pode causar danos ao corpo humano? É incorreto afirmar? Não. O projeto, né, o estilhaço pode vir a causar danos, né, até pela lógica, né? Não precisa nem saber de criminalística, né? Então isso aqui é só porque é botar aqui incorreto, né? No disparo de projéteis realizados por pistola com 95 gramas, que é uma quantidade de massa lá, de peso, e de projéteis realizados por fuzis com 80 gramas de peso, os danos ao corpo humano impactado estão relacionados tão somente a essa diferença de peso de projéteis, e não a diferença de velocidade dos mesmos, né? Vocês sabem que energia de um projétil é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, dividido por 2. mv ao quadrado sobre 2. Né? A massa é um componente importante, mas geralmente a massa de um projétil de fuzil é menor do que um projétil de uma 9mm ou de 45. Né? Você pega uma arma 45, ela tem uma massa muito maior. Mas qual a diferença catastrófica? É a velocidade. Um projétil de fuzil, ele rompe a barreira do som. Enquanto o projeto de revólver é subsônico, como a gente chama, né? Então, os danos causados por um projeto veloz é muito maior do que os danos causados por um projeto apenas de massa maior, porque a velocidade é o quadrado, né?
Então, a diferença de peso é um elemento, de fato, que, né, poderia representar um menor dano, mas a velocidade é o parâmetro principal, né, em um projétil de arma de fogo. B. As impressões deixadas no estojo, quando disparado por arma de fogo, poderão individualizar a arma que o realizou pelas marcações da câmara, do percussor, o percutor e do extrator. Essa daqui. Disparo por arma de fogo. Porque lembre-se da identificação indireta da arma, né? A identificação indireta é pelos elementos que a arma expele. As marcas que a arma faz no projétil, né? O cano da arma de fogo não faz uma marca no projétil. Se eu pego o projétil, a partir do projétil eu chego na arma, né? Uma pistola ejetou o estojo. A partir das marcas que estão no estojo, né, eu chego na arma. E quais são essas marcas? Né? Principalmente do percussor. E aqui fala do percutor também, né? Mas é do percussor, né? Que a marca pode gerar uma identificação. E também tem o que chama de extrator, que o estojo bate e pula da arma, né? Para sair da arma. É uma forma de realização de um exame de identificação indireta e que individualiza a arma, né? Então, de fato, aqui é a letra D. A letra A, o erro é porque fala aqui que gera a explosão imediata da pólvora que impelirá o projétil através do cano da arma. Esse é o erro da questão, né? É o erro da letra A. Então, a letra D é que gera explosão imediata da pólvora, que é deflagração, né? Mas aqui você poderia guardar essa informação aqui, porque, né, é aquela história, concurso é concurso. De repente o cara usou explosão aqui e esteja menos errada, né? Porque não é, tem aquela questão da menos errada, é a mais certa, né? Às vezes o examinador ele faz uma questão dessa e usa explosão, né? Que é uma forma, vamos dizer assim, cotidiana de dizer que há, né? Mas na verdade é deflagração, né? É tanto que no laudo pericial você bota a munição foi percutida, né? Quando tem a atuação do percussor na espoleta, e deflagrada, né? Deflagrada é quando ocorre a combustão da pólvora e o projétil é expelido, né? Então é deflagração, né? Dentro da combustão tem detonação, explosão, deflagração e combustão. O que ocorre no motor do carro? Combustão, que é ainda mais lento, né? As ondas não produz onda de choque, né? A queima lenta do elemento químico lá, né? Então, hein? É porque combustão é gênero, do qual compõe a explosão ou detonação, a deflagração e a combustão propriamente dita, né? Então é letra, como é que é? D. 20. Dos efeitos advindos aos seres humanos quando expostos a disparos ou impactos por objetos lançados por armas de fogo, julgue os itens. 1. O ser humano exposto a disparo de arma de fogo ou impacto por projeto lançado por arma de fogo poderá ser incapacitado, mesmo que momentaneamente, por danos psicológicos, neurológicos ou hemodinâmicos. Procede, né? Mesmo que momentaneamente, incapacitação momentânea, o cara não morreu, né? Então procede. Somente danos neurológicos pode garantir a imediata cessação das atividades motoras do ser humano quando impactado por projeto de arma de fogo. Não somente neurológico, o cara pode ter. Tem gente que escuta um barulho e se incapacita. O hemodinâmico, se você pegar uma aorta, mas vamos deixar essa daqui, né? Cabe recurso. Somente disparos de arma de fogo com projetos mais pesados que 159 gramas de peso pode causar danos que incapacitam imediatamente o ser humano. Não, negativo, né? Negativo. Às vezes um projétil de espingarda de chumbinho pode capacitar a pessoa, tá? Vai no olho, né? Não tem uma relação de massa
com poder de parada. Na verdade, a massa compõe um dos elementos que define o que é poder de parada, né? Mas não é só a massa. Impactos no corpo humano advindos de projeto de arma de fogo com peso inferior a 85 gramas de peso poderão causar danos hemorrágicos? Não necessariamente. Mas é porque, entenda, cabe recurso. A 1 é a correta, né? É, 1, a 2 e a 4. O ser humano exposto a disparar somente danos pode garantir a imediata cessação das atividades motoras do ser humano quando impactado por de arma de fogo. Vamos considerar essa aqui como adequada, né? Imediata cessação. Não, mas 1, 2 e 4. De fato, né? Impactos de corpo humano advindo de projeto de arma de fogo com peso inferior a 85 gramas de peso poderão causar danos, né? Vamos considerar que poderão, porque qualquer peso, até uma arma de chumbinho pode causar danos. Já vi gente morrendo com arma de chumbinho. Já. Então é 1, 2 e 4. O 1, porque está totalmente correto, né? A 2, somente danos neurológicos pode garantir a imediata cessação das atividades motoras do ser humano. Se considerar, eu recorreria, mas está certo. Danos. Mas 1, 2 e 4, vamos considerar a 3 está totalmente errada, né? Porque não existe relação de mais pesado, né? Então, letra B. Todos os itens estão corretos, não pode estar. Né? Somente dos itens 2 e 3 estão corretos, que a letra C está bem, o 3 não pode estar correto. Né? Totalmente errado. E somente o item 4 está incorreto, que é totalmente errado. Né? Então, letra B. Aqui até por exclusão garantiria, né? Então, 1, 2 e 4 estão corretos. Letra B. Né? Então, vamos lá. 21. As definições vestígio, evidência e indício são importantes na perícia criminal, pois são termos muito usuais e cujos significados devem ser claros para a narrativa da ação criminosa investigada no auto pericial. A alternativa correta é: nem toda evidência é um vestígio. Você está errado. Né? Nem todo vestígio é uma evidência, porque pode ter o vestígio ilusório, forjado, que não é uma evidência. O único vestígio que é uma evidência é o vestígio verdadeiro. Então a letra A está errada. B. A análise das evidências permite identificar o vestígio? Não. Você analisa o vestígio para gerar uma evidência. O vestígio tem que ser verdadeiro para ser classificado como evidência. Né? C. O perito criminal transforma, através de exames específicos, o vestígio em evidência? Correto. Né? Porque ele não vai processar o vestígio. E se aquele vestígio for verdadeiro, ele vai ser transformado em evidência. Né? D. No local de crime, o perito coleta evidências? Nem sempre. Né? Ele coleta vestígios, que ele vai analisar, e caso o vestígio seja verdadeiro, se transforma numa evidência. Caso ele analise e verifique que aquilo é um vestígio forjado, ele não vai ser evidência. Ele vai ser um vestígio forjado, vai ser descartado. Né? 22. Julgue os itens. Um local de morte, como a própria designação esclarece, é definido como o sítio onde ocorreu a extinção de uma pessoa. Assim, para a elucidação dos fatos que culminaram no evento morte, o perito criminal deve realizar um minucioso levantamento dos vestígios, das posições dos objetos, do cadáver e do próprio ambiente. Perfeito, né? Perfeito. Essa é a atividade que o perito criminal deve fazer, realizar, né? 2. Em um local de morte por arma de fogo, por exemplo, o ambiente é vasculhado em toda a sua amplitude, fotografando-se os pontos de impactos de projéteis, se houver. Determina-se também a distância, a origem e a direção do disparo, estabelecendo desse modo a provável trajetória, né? Porque se ele botasse trajeto aí, poderia estar errado.
trajetória é um conceito de criminalística externo, né? Em seguida, examina-se o cadáver à procura dos ferimentos, os orifícios de entrada e de saída do projeto e suas localizações. Tá certo. Perfeito. 3. Por fim, examinam-se os próprios projetos e estudos encontrando o local com o escopo de se fazer a identificação direta da arma, microoperação balística que causou a lesão, caso nenhuma seja encontrada. Está certo ou está errado? Perfeito. É a identificação indireta da arma, microoperação balística, né? A 3 está errada. Então, são afirmativas falsas. Só a letra E, é o item 3, né? Essa questão é boa. A letra E. 22, letra E. 23, tem que ter atenção nessa aqui. Os agentes mecânicos deixam características, sinais ou marcas nas lesões que indicam e classificam qual instrumento que foi utilizado. Dentre as assertivas abaixo, qual está correta? Letra A. A cauda de escoriação é característica dos instrumentos cortantes e pode auxiliar na definição do sentido do instrumento que causou o ferimento. Isso aqui está correto, né? Não sei se você se lembra, o instrumento cortante, ao primeiro momento, se realiza uma maior pressão para a entrada do instrumento. Então, existe uma maior profundidade do ferimento. Quando o instrumento vai saindo no trajeto dentro do corpo, né? E quando ele atinge o final, começa a sair. No que ele sai, ele vai ainda atritar contra a pele e formar a cauda, né, de escoriação. Aquele é um arranhão, vamos dizer assim, né? Então, a partir disso, você define o sentido de movimento, né? Isso aí é perfeito, letra A. Mas vamos ver, né? Peraí. Equimose é o acúmulo de sangue na cavidade pleural, típica dos ferimentos corto-contundentes, transfixando na cavidade torácica. A equimose é o acúmulo de sangue, mas não é só na cavidade pleural. A equimose é o acúmulo de sangue em qualquer cavidade, né? Assim, na verdade, é embaixo da derme, né? O acúmulo de sangue, né? Os capilares ali, uma lesão, é um tipo de lesão contusa. Então, há uma lesão contusa, né? Essa lesão contusa propaga a onda de choque, ou, né, provoca deformação na pele, né, e que rompe ali os capilares e vasos sanguíneos. Esse sangue começa a se infiltrar na pele, né, na epiderme, na derme, né, e aí começa a aparecer aquela mancha violácea, né, na pele. Né, essa é a equimose. Né. Qual a diferença da equimose para o hematoma? É porque no hematoma há o inchaço, a formação da bolsa, né? O sangue se acumula numa parte mole, essa parte mole se dilata e aí fica aquele hematoma, né? No olho, por exemplo, né? Uma lesão no olho, a infiltração de sangue, né? E aquilo se acumula na parte mole, né? E aí expande. Há também uma tendência de formar hematoma onde tem plano ósseo, porque o sangue não se difunde, né? Então forma uma bolsa lá entre a pele e o plano ósseo, e a pele há uma tendência de expandir, que é a parte mais mole, né? da interface aí, osso-pele. Então ele se expande e forma um hematoma. Né? Então o erro aqui é dizer que é o acúmulo de sangue na cavidade pleural. Né? O sinal de Benassi e o sinal do Ergartner são frequentes nas fraturas expostas em traumatismo ocasionado por instrumento contundente de membros inferiores. Nada a ver, isso aí é tipo de instrumento qual? Pérfuro contundente, de arma de fogo, né? Inclusive, o sinal do Ergartner é próprio da arma, né? Impressa na... O espectro equimótico de Legrand do Serre é muito utilizado para avaliar qual agente causador da equimose. Na verdade, o espectro equimótico é para você
fazer a cronologia da lesão, né? O tempo em que a lesão aconteceu, né? Começa lá com o vermelho, vai para o violeta, vai para aquelas escalas, né? Até chegar no verde, amarelo e se desfazer, né? Aí você tem uma tabela que aí você correlaciona aquele vestígio, né? Material com o tempo em que a lesão foi produzida, né? Então aqui é letra A, né? 23 letra A. 24, considerando a cronotanatoquinose, que é a cronologia da morte, assinale a alternativa incorreta entre as assertivas abaixo. A queda da temperatura interna do cadáver não é constante. Em alguns casos, pode até mesmo subir nas primeiras 2 e 3 horas após a morte. Isso é correto, né? Existe um decaimento exponencial, né, da temperatura. Então, a temperatura ela nem sempre é constante. E nas primeiras horas do óbito, tendo em vista que ainda está em processo reações fisiológicas, né, vai cessando aos poucos, né? Você tem aqueles fenômenos abióticos imediatos, né? Depois tem os consecutivos, que é decorrente da cessação da atividade fisiológica. Então, em algumas situações, pode dar realmente uma elevação da temperatura, né? Então, está correto. Não é constante, não. É decaimento exponencial que a gente chama, né? É um decaimento newtoniano. B. Os livores de hipóstase surgem em média de 2 a 3 horas depois da morte e costumam fixar-se definitivamente mais frequente entre 8 e 12 horas após a morte, né? Isso aqui está adequado, né? Quando a pessoa morre, existem os fenômenos abióticos imediatos e os sucessivos ou consecutivos, né? Quando existe o fenômeno abiótico imediato, né, a parada cardiorrespiratória, enfim, né, o coração para de... Coração é a bomba, né, que ele está fazendo o líquido circular. Quando o líquido para de circular, ele forma uma massa, né? E essa massa ele vai ser líquida, massa líquida, conforme a direção vai... o líquido vai tomando a direção do recipiente que o contém, né? Então, como é o corpo, né, o líquido tem uma tendência de... A parte que está mais inferior do corpo, o líquido tem a tendência de ir para lá. E a parte mais superior, né, fica menos líquido, né? Fica uma coluna de líquido, né? E o que, que acontece? Né? Quando o sangue ainda não coagulou, ele está na fase líquida. Né? Então, ele vai se movimentando. Conforme o corpo vai se movimentando, aquela massa de líquido vai se movimentando. Mas, conforme ele vai coagulando, aí ele vai se tornando imóvel, né? E aí é que se fixa os livores, né? Então, você pode movimentar o corpo que aqueles livores não se deslocam mais, né? Isso é excelente para exame perinecroscópico, né? Você vai no exame perinecroscópico local do crime lá, você pede para o necrotomista tocar naquela parte lá do livor, né? No caso, o livor é a parte branca. Se ficar vermelho, é que não está fixado. Geralmente a gente toca na parte vermelha, né? Que é a mancha de sangue. Aí toca lá. Se ficar branco é porque o sangue ainda não coagulou, né? Então ele continua sendo líquido. Então ele pode se movimentar conforme o corpo for se deslocando. Se você tocou e ele não ficou branco, então ele está fixado. Então ali fixou a posição da morte do cara, né? Aí vamos dizer que, né, a gente encontra uma pessoa em decúbito dorsal, com as costas para o chão, e os livores estão fixados na região ventral, né? O que você me diz disso? Né? Que depois que ele morreu, houve alteração da posição do cadáver, né? Isso é muito interessante, né? Os livores hipóstases ou hipostase, enfim. Então a letra B está correta. C. O esboço da mancha verde abdominal na fossa ilíaca direita costuma ocorrer entre 16 e 24 horas. O que é a mancha verde abdominal? É o primeiro fenômeno que indica a fase destrutiva, de transformação, né? Os fenômenos que em regra é de decomposição, né? Destrutivo do corpo, né? Que vai à decomposição, né? E a primeira mancha que aparece é a mancha verde abdominal,
que é exatamente a produção de gás sulfídrico na região do intestino, né? E a fonte celíaca direita, onde está a concentração de maior quantidade de bactérias, e lá é que se forma mais gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, né, que é verde, né, que é enxofre, é amarelo, né, enxofre é amarelo. O amarelo reage com o quê? Com a hemoglobina. Aí amarelo com vermelho, dá verde, né? Aí produz a cor verde. Então aí por isso que começa a formar a mancha verde abdominal. É, 36, é o primeiro elemento que aparece, né? É o primeiro elemento que aparece. Existe uma grande divergência em relação a esse tempo, né? Tem os que dizem que é 36, 48, tem outros livros que o cara bota, né, que começa a passar com 12 horas. É muito variável, né? Depende da situação, do local, da onde está o corpo, né? Se está muito frio, se está muito quente, né? É muito variável. Mas vamos lá, né? A rigidez cadavérica, por ser o mais frequente e apresentar um tempo já bem estabelecido constante para cada uma das etapas de rigidez, nas diversas partes do corpo, é considerado o mais fidedigno e confiável entre os métodos de avaliação do tempo decorrido desde a morte. Não é o mais confiável, né? A rigidez cadavérica é estimativo, né? Dentre os vários, você tem o decaimento de temperatura, que também é interessante. Você tem a rigidez cadavérica, que é interessante. Não é que seja é muito variável. A rigidez cadavérica, né, é aquele decaimento do ATP, né? Aí o ATP ele vai decaindo. Por exemplo, eu já cheguei em local que o cara tinha acabado de morrer. Não fazia nem 15 minutos que tinha acontecido. O cara estava totalmente rígido. Por quê? Porque o local que ele correu foi uns 100 metros. Ele saiu correndo, pulando o muro. E isso faz o quê? Quando você faz esforço físico, você consome, tem aquelas fases de respiração, aeróbica, anaeróbica e tudo mais, você consome muito ATP. Faça 20 barras de uma vez só, né? Seu músculo vai ficar rígido. Por quê? Porque houve o consumo lá do ATP. O ATP que libera as fibras musculares, que dá a flexibilidade. No momento que as fibras ficam juntas, não liberam mais, né, aí dá rigidez cadavérica. E quando mais exercício, mais atividade se pratica, mais ATP se consome, né? E o ATP consumindo, a rigidez vai muito rápida, parece muito rápido, né? Assim, até é melhor para o perito falar, porque geralmente o médico legista já pega com o cadáver no outro dia, né? Às vezes já desfez até a rigidez. Mas a gente chega no local que o cara tá, caramba, o cara já tá rígido, né? É muito rápido. Por quê? Porque ou ele pode ser desnutrido, né? Ele já faz o esforço físico, né? Aí morre logo em seguida, né? Coitado do cara, o cara desnutrido se esforça e morre, né? Aí a rigidez é rápida demais. É que nem aquele conselho que se dá, né, para matar frango, né? Não pode deixar o bichinho correr muito, senão a carne fica dura, né? Por causa disso. Então tem explicação. Porque a aula, né, quanto menos estressado, melhor, não tem isso? Né? Quanto menos estressar, melhor. Tanto que para matar o boi hoje tem música, né? Aí mata. Acalmando o bicho. Então, a letra D está errada, com certeza. Né? Então, não vou nem me meter aqui no C no tempo. Né? A 24 é D. Caramba, já passou um tempo, hein? 25. O policial Ferdinando, ao chegar a um local no qual ocorreu tentativa de homicídio, notou que havia uma mulher com ferimento pérfuro-cortante em seu abdômen. E, embora a vítima estivesse perdendo sangue, ainda mostrava sinais de vida. Ferdinando, sem hesitar, entrou no local e levou a vítima ao hospital mais próximo. Em princípio, baseado no que prevê o artigo 69 do CPP, para o efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos e esquemas elucidativos. E na doutrina consagrada dos procedimentos de exploração e preservação do local de crime, adotado pela Senasp, Ferdinando, letra A, né? Não será responsabilidade civil ou criminalmente
pois a preservação do local de crime não é fundamental para a elucidação dos fatos. Está totalmente errado, né? Porque não é que ele vai ser ou não responsável, mas o erro aí é que a preservação do local de crime não é fundamental, ela é fundamental. B. Responderá civilmente e administrativamente pela quebra de protocolo de preservação do local de crime. Olha, veja o seguinte, lembra que eu disse para vocês que existe aí o princípio da preservação do local, ele não é absoluto, ele é relativo, não é? E dentro dessa relatividade, né, se você puder salvar uma vida de forma imediata, é melhor do que você preservar um local. Logicamente, a conduta deve ser consciente, né? Precisa fazer o resgate? Precisa. Mas pode ser de forma consciente. Então, assim, o fato é o seguinte, né? Vamos dizer que isso seja um excludente de ilicitude, né? Ele agiu até né, para salvar uma vida, né? Exercício regular do direito, enfim. Então, ele, a princípio, ele não responderá civilmente nem administrativamente, né? Por conta dessa quebra no local. Mas tem que ser investigado, né? Também se ele agiu de forma indevida, né? Mas vamos lá. Letra C. Responderá criminalmente por ter alterado o local de crime, pois, de acordo com a teoria do crime, o mesmo é classificado como um agente garantidor e deveria ter consciência da natureza do ato praticado socorrer a vítima. Negativo. Responder criminalmente, né, é algo muito gravoso. A resposta criminal, né, você ser sancionado penalmente, você só pode ser sancionado quando aquela conduta que você praticou lesou um bem jurídico relevante e demonstrou que, assim, houve vamos dizer, uma consciência do que estava se fazendo, que estava se praticando um crime, né? Geralmente, se eu ajo, por exemplo, legítima defesa para me defender, eu não vou responder criminalmente, né? Existem as excludentes de ilicitude, né? Excludentes de culpabilidade, então a C não acontece. Será isento de responsabilidade por adentrar e alterar o local de crime no seu ato de socorrer a vítima, tendo em vista a prioridade de preservar a vida humana. Isso aí é adequado. Realmente, né, a questão ali, ele pode justificar o porquê ele adentrou no local, né? Então, a letra D é a mais correta aí. 26. Entre as modalidades de exames de corpo de delito realizados por peritos criminais, inclui-se desmoronamentos, lesões corporais e acidente de trabalho, né? Lesões corporais e do médico legista. Letra B. Incêndios, arrombamentos e conjunções carnais, né? O erro aqui é conjunção carnal, que é do médico legista. C. Crime contra a pessoa, biológicos e exumações. O perito criminal não faz exumação. A exumação é uma perícia da medicina legal, né? Crimes de trânsito, grafotécnicos e toxicológicos. Essa é a finalidade, uma das atribuições dos peritos criminais. Necroscópico, né? Esse é do médico legista. Embriaguez e explosão, né? Então, o fato de ter necroscópico aqui já invalida toda a questão.